Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e hoje nós vamos estudar a lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Hoje nós vamos estar estudando um dos aspectos da teologia sistemática, que é a doutrina do pecado, chamada de amartiologia. É escrito com a letra H, hamartino, do verbo hamartano, que é o verbo pecar. Então, a martiologia é a doutrina do pecado. O que é o pecado? A doutrina universal do pecado, a doutrina da queda. Você está pronto para explorar esta aula? Este tema tão rico, tão precioso? Por que é importante estudar um tema como este? Porque se nós não conhecermos as doutrinas da forma correta, podemos sermos facilmente enganados com doutrinas erradas. Então, o pecado corrompeu a natureza humana. A doutrina do pecado é a doutrina da corrupção humana. Nós caminhamos desde a primeira aula, que todas estão gravadas neste canal da igreja, e chegamos à 10ª lição. O pecado corrompeu a natureza humana, nos restando para frente apenas 3 lições para fecharmos este trimestre. Os objetivos desta lição são 3, pois ela está dividida em 3 capítulos, e o primeiro será explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, tanto a extensão quanto a profundidade. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Existem heresias que negam o pecado? Então vamos saber. Terceiro, pontuar o perigo dessas heresias para a visão do crente e da igreja. Tanto compromete a vida individual quanto de toda a igreja, uma doutrina errônea sobre o pecado. Principalmente aquelas que negam que o pecado é apenas uma ilusão, uma concepção mental ou um sentimento. Vamos ver então o que nos diz a Escritura. O nosso textuário começa: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos apresenta de forma magistral, com muita excelência, o que é a doutrina do pecado. Ele inicia no capítulo 1, versículos 18 em diante, que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Ele descreve uma série de pecados que envolve pecados de idolatria, pecados de prostituição, pecados de corrupção moral, pecados espirituais. Então, em todas as dimensões, ele vai tratar a questão do pecado. E ele trata isso a partir do capítulo 1 da Carta aos Romanos, versículos 18 ao 32. O capítulo 2, por completo, ele mostra que mesmo os judeus tendo a lei na mão, eles condenavam aqueles que pecavam, mas continuavam praticando o mesmo pecado. E no capítulo 3 da carta, ele mostra que tanto os judeus quanto os gentios, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai mostrar que a única solução, a única resposta é Cristo. A única maneira de escapar da corrupção do pecado é Cristo. E é isso que vamos aprender nesta lição. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando ele diz todos, ele mostra que a doutrina do pecado ela é universal. Não há um ser humano sequer, um sujeito, que não tenha pecado. Veja que quando o Evangelho de João registra, no capítulo 8, que os homens trouxeram para Jesus uma mulher apanhada no ato de adultério, ele fez a seguinte afirmação: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como não existe homem que não peque,
todos foram despertados, que não havia um que não tivesse pecado. Logo, se tivesse de apedrejar a mulher, teria que apedrejar todos, que não existe ser humano sem pecado. Jesus chegou na casa de Simão, e Simão ficou constrangido quando uma mulher pecadora entrou, conhecida da sua aldeia, e começou a molhar Jesus. Ela trouxe um perfume e depois ela também tocou o mestre, molhou de lágrimas. E Simão disse: se esse homem fosse um profeta, está em Lucas capítulo 7, ele saberia quem é esta mulher que está ali tocando. E Jesus disse: Simão, eu vou contar uma história. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Eles ambos não tinham com que pagar, ou seja, os 2 não tinham com que pagar. E aquele senhor perdoou os 2. Qual dos 2 amará mais aquele senhor? Eles, com certeza, o que devia mais. Ele disse: da mesma forma, eu entrei na tua casa, você não fez nada daquilo que a etiqueta judaica exige, mas essa mulher veio e me deu muito mais. Por isso que eu digo os seus muitos pecados. Ela era mais pecadora do que Simão, mas Simão não deixava de ser pecador. Mesmo devendo 50 e ela devendo 500, ambos. Por isso que ela mostrou maior gratidão pelo o perdão que recebeu da parte do Senhor. Então, mostra que ambos não têm com que pagar, ou seja, o pecado é universal. A verdade prática nos diz: o pecado é um dos elementos, ou é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Nós podemos ver que no livro do Gênesis, após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício para Deus. E este sacrifício chegou até as narinas de Deus. E a resposta é essa, capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Ou seja, desde cedo, da tenra idade, há uma maldade no coração do ser humano. Daí que se diz que não é necessário educar as crianças para fazerem coisas erradas. Só precisa ensinar a fazer as certas, porque as coisas erradas elas já fazem desde a infância. Veja o que diz o Salmo 51, que alguns estão interpretando que a iniquidade da mãe de Davi é da mãe de Davi, não dele, e que isso confirma que Davi é um filho bastardo de uma traição que Jessé sofreu da esposa. Essa é uma interpretação que não é das Escrituras, é de outras tradições. O Salmo 51, versículo de número 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele já nasceu na iniquidade. Ele já nasceu atolado no pecado. Por mais que seja belo, inocente, um bebê, ele tem apenas inocência, mas não significa que ele não tenha o vírus do pecado na sua carne, na sua vida. O Salmo 58, versículo 3, nos diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Desde a concepção, o ser humano já é um descaminhado desde a concepção. Não tem como pensar diferente disso. O ser humano já nasce com as sequelas do pecado, pronto para praticar o erro,
pronto para errar, que a palavra pecado significa errar o alvo, hamartado, errar o alvo, que também é ratan em hebraico. Por isso que precisamos estar atentos sobre esta doutrina, para não sermos iludidos com aqueles que dizem que alguém se torna pecador, mas não nasce pecador. E a Bíblia nos mostra que o ser humano nasce pecador, ele não se torna pecador, ele se torna santo. O ser humano criado em santidade é a imagem de Deus, e isso a Escritura nos mostra o tempo todo, que o ser humano foi criado sem pecado, em santidade e justiça, porque ele traz a imagem de Deus e tudo que Deus criou foi muito bom. Ele foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Por isso que nós vamos ver na lição que há um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ou seja, o primeiro é Cristo, da primeira criação que caiu, e o último Adão, que é o segundo Adão, que é Cristo, o primeiro Adão que caiu e o Adão que restaurou, que é Cristo. Há uma antítese. Ele foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. É isso que vai acontecer nesta lição. Então vamos lá. A doutrina do pecado e sua extensão até onde o ser humano foi atingido. E o que mais foi atingido com a queda? O autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Existe alguém dizendo que o autor do pecado é Deus e que ele criou o pecado sem se contaminar, mas criou para que o homem, por meio da redenção, ele pudesse revelar sua glória. Vicente Cheung defende isso, e alguns autores de linha reformada extremista também defendem isso. Eu tenho um livro que o título dele é Pecados Espetaculares, de John Piper. Ele leva ao extremo de elogiar o pecado já na capa. Não existe um texto sequer elogiando o pecado nas Escrituras Sagradas. Então, aqueles que querem atribuir a Deus a origem do mal, para que Deus seja criador de tudo, comprometem o caráter e a essência de Deus. Mas aqui diz o autor do pecado, Gênesis 3, 1 e 2. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de todas as árvores do jardim? A serpente. Não pense que aqui há algum tipo de sessão mediúnica espírita em que o demônio se apossou da serpente. Não, de maneira alguma. A Bíblia trata, como sempre, a antiga serpente. Tanto no capítulo 12 do livro do Apocalipse, quanto no capítulo 20 de Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo. Então não tem essa história que foi uma possessão aqui, não tem isso. É a antiga serpente. É a forma que ele assumiu. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, aliás, capítulo 11, versículo 2, ele diz que teme, assim como a serpente enganou a Eva, ele teme que os irmãos sejam enganados e corrompidos os vossos sentimentos, e eles se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo teme uma apostasia
da mesma forma que Eva caiu na transgressão da serpente. Agora, observe bem. Quando diz que o diabo é o autor do pecado, é porque ele foi o primeiro a dar origem à iniquidade. Agora, o fator principal da origem do pecado sempre foi entendido à luz da teologia, desde o período patrístico, como o livre-arbítrio. Se não fosse uma criatura livre para fazer escolhas, jamais teria escolhido uma coisa contrária à vontade de Deus. Então, Deus fez seres livres porque Deus é livre para fazer escolhas. No entanto, Deus nunca escolherá o mal. Ele é sempre bom. Ele não só faz o bem, mas ele é bom em si, na sua própria natureza. O ser humano, que é um ser contingente, que era um ser que pode ser e não ser, ou ser e deixar de ser, ele está sujeito a mudanças, a falhas. Então, toda a criação ela é limitada. Somente Deus é ilimitado. Toda a criação está sujeita a uma falha. Então, Deus fez os seres angelicais seres livres. No entanto, da mesma forma, o ser humano. Um dia, Satanás decidiu fazer diferente. E isso gerou o pecado. A Bíblia não mostra que Adão gerou o pecado, mas mostra que Adão foi o meio pelo qual o pecado entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Entrou. Ele é o veículo. E nem coloca esse peso em cima da mulher, mas do homem. Ele é o responsável pelo pecado. Então, o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás. Gênesis 2:17. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É futuro morrer. É escatológico morrer. Mas Deus anunciou que se ele decidisse comer, ele não ia conseguir. Deus não disse isso. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Porque aí ele não seria um ser livre. Deus não o impede de tomar a decisão. Deus diz que no dia que ele comer, ele morrerá. Deus o alertou para não comer, não coma. Então, Deus criou o homem não para pecar, mas sujeito a pecar. E assim aconteceu. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente, conforme Apocalipse 12, versículo 9. Ele é o maioral dos demônios, conforme Mateus, capítulo 12, 24. E Mateus 25, 41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Era originalmente um querubim ungido. A lição apresenta com a interpretação de Ezequiel 28, que dá origem à queda de Satanás, que é o rei de Tiro, Ezequiel 28. É uma interpretação que vem da tradição, embora haja teólogos que rejeitem essa interpretação. E Isaías 14, que é o rei da Babilônia. Então, sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua na prisão, conforme 2 Pedro 2:4 e Judas 6, os anjos reservados em prisões eternas. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, porque alguns foram presos e outros não. Veja que até essa decisão de seguir Satanás foi voluntária e uma expressão do livre-arbítrio, da escolha. Os anjos foram feitos agentes livres. Você vai ler comigo agora? Judas, versículo 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas,
para o juízo do grande dia. É interessante notar que os anjos não guardaram, mas abandonaram. Foi um ato voluntário, foi uma decisão pessoal. É uma expressão de alguém que é livre, tem um livre-arbítrio. É isso que está nos mostrando, inclusive dos anjos, são seres livres. E alguém já vai levantar aquela pergunta. Então, existem anjos nos céus que podem pecar hoje? Acreditamos que não, porque após a queda, Deus, eu não posso dizer que ele fez isso, que a Escritura não diz. Mas há uma conjectura, a partir de um texto na carta de Paulo a Timóteo, que diz: mas aos anjos eleitos, aqueles que ficaram foram os eleitos, os escolhidos, que não pecam mais. Então, originalmente, né, essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo como ela e não por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Ou seja, o pecado mesmo estava na natureza da serpente. Mas é bom notar que quando Deus cobra do homem, ele não atribui à serpente que aconteceu, nem à mulher. Ele atribui ao homem. E é bom destacar que o pecado de Satanás não tem cura, não tem perdão, não tem redenção. E foi preparado como recompensa para ele o inferno, para o diabo e seus anjos. O pecado dele é incurável, o pecado do homem é curável. O pecado do homem tem redenção, tem cura. Então existe uma distinção aqui em termos de natureza do próprio pecado. Porque existe um pecado que pode ser restaurado, o sujeito, e o outro não. Satanás não tem cura para o seu pecado. O pecado do homem, sim. Foram abertos os olhos de ambos, capítulo 3, versículo 7 do Gênesis, é claro, ao dizer que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui já nos mostra nesse versículo do Gênesis, capítulo 3, versículo 7, e também o versículo 8, o pecado como morte espiritual. Por que morte espiritual? A morte significa separação. No grego, thanatos é separação. E a primeira coisa que aconteceu foi essa. Capítulo 3, 7 e 8. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estava nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que aqui já vem o medo de Deus. Não ter mais aquela intimidade, aquela vontade de estar com Deus, mas se escondendo de Deus. Isso indica morte espiritual. Existe também o aspecto da morte moral, onde você não consegue mais encarar o outro de forma natural. O livro do Gênesis nos diz assim, capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, no capítulo 3, versículo 7, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, veja o versículo de número 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele tem medo de Deus, se esconde. E
Antes, o homem e a mulher não tinham vergonha uns dos outros. Agora tem. Moralmente, eles estão destruídos também. Morte física, que é a punição para o pecado. No dia que dela comeres, certamente que morrerás. Começou com a morte espiritual, morte moral e, consequentemente, a morte física, que é a punição do pecado. O capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 19, nos diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso aqui é a morte física. Veja que a consequência do pecado em relação à morte são diversos tipos de morte. E, por fim, sem Deus, a morte eterna, se não tiver um encontro com Cristo. A maldição que o pecado gerou não foi só sobre Adão. O texto sagrado nos diz, no capítulo 3, versículo 17, que Deus disse assim: e a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Maldita é a terra. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que a terra geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Toda a terra geme. E na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz que Deus vai reconciliar em Cristo todas as coisas que estão na terra, debaixo da terra e acima dela. Tudo será restaurado em Cristo. Então, toda a terra, todo o planeta está gemendo por a maldição do pecado. Por isso que tantos fenômenos na natureza que causam tantas dores, tanto para o planeta quanto para a humanidade. As sequelas do maldito pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, bondade e amor, de imediato ele traça um plano. Pecado separa o ser humano de Deus. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre mim e vós, Deus diz. Então, separa o homem de Deus. É tânatos, é separação. Pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3:15, nós temos a promessa de redenção. E um detalhe importante é que Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Toda descendência que será contada no livro do Gênesis é pelo homem. A descendência é sempre contada no homem. E o teu descendente, Abraão, o descendente de Jacó, o descendente, as filhas de Ló dizem, vamos embriagar o nosso pai, deitar com ele e preservar a sua descendência. A descendência é por meio do homem. Abraão se preocupa em casar Isaac para dar continuidade à sua descendência. Deus faz promessa de fazer uma descendência por meio de Isaac para Abraão. Mas a única promessa que Deus traria alguém para pisar a cabeça da serpente, ele disse que é o descendente da mulher, não do homem. É o único lugar, o descendente da mulher. Isso aqui faz a diferença porque Jesus foi o único que nasceu sem ser gerado por um homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele é o descendente da mulher. E é aqui onde está o diferencial. Desde o início foi prometido que ele tinha que ser gerado pelo Espírito Santo e não por um homem. O descendente da mulher. É o único da Bíblia, o descendente da mulher. O tópico 3 diz:
a consequência da queda no Éden. A queda foi tão desastrosa que alterou o ser humano. Veja essa ilustração: Caim ter assassinado seu irmão. A transmissão do pecado. A Bíblia nos mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou a toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, que todos pecaram. Por isso que somente Cristo Jesus pode redimir a humanidade. O efeito de um Adão e o efeito do outro. Veja, capítulo 15 do livro da carta 1 aos Coríntios, versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem caída de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Cristo. E Paulo está falando aqui dos dois. Veja, o versículo de número 47 diz: o primeiro homem é formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Ele vem tratando aqui, versículo 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, o último que é Cristo. Então, tem duas naturezas aqui, né? Aquele da natureza caída e aquele que nunca pecou, Cristo. Então, o pecado de Adão, ele se estende por toda a humanidade. A redenção de Cristo oferece oportunidade a toda a humanidade também. Não significa que ele vai restaurar todos, mas oferece para todos. O pecado de Adão atingiu a todos, mas o sacrifício de Cristo é eficaz para salvar todos. No entanto, é eficiente só sobre aqueles que confessam a Cristo ao ouvir o Evangelho. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade: corpo, alma, espírito, intelecto, vontade, consciência, razão. Tudo isso que diz respeito à extensão dos pés à cabeça ao ser humano foi atingido. Veja como Paulo apresenta isso na carta aos Romanos, capítulo 3. Acompanhe comigo, Romanos 3. Nós vamos ler dos versículos Romanos 3, de 9 a 19. Veja até onde vai o pecado na natureza humana. Que se conclui: temos nós os judeus, diz Paulo, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, que representa todos os gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há um que entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, depender da razão dele, ele não entende Deus, nem consegue buscar por sua própria força seus méritos. Todos se extraviaram. A uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora,
Sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que vivem na lei, e o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todos têm culpa diante de Deus, tem que fechar a boca. Ninguém pode apresentar uma virtude para se salvar diante de Deus, porque todos pecaram. Então Paulo mostra que a mente, o coração, os olhos, os sentimentos, a boca, tudo está contaminado. Os pés são apressados para fazer o mal, as mãos. O ser humano foi corrompido na sua totalidade. Isso é o que defende a nossa declaração de fé também. O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não me entende. A mente está corrompida. Jeremias 17:9 diz que a corrupção no ser humano, veja, 17:9 de Jeremias, esse capítulo 17, ele diz que o pecado de Judá está cravado com diamantes na sua alma, o versículo 1, 17:1. Mas no mesmo capítulo 17, versículo 9, Jeremias diz assim, aliás, Deus pela boca de Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto o coração humano, quem o conhecerá? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, veja o que Paulo diz sobre a mentalidade humana, a razão, até que ponto o ser humano foi atingido pelo pecado. Nós podemos ver isso quando ele diz, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência está cauterizada. Por isso que Lutero dizia que a razão humana não passava de uma prostituta. Ele usou essa metáfora para mostrar que aqueles que querem chegar a Deus pela razão, eles estão confiando em uma prostituta. Na carta de Tito, ele mostra, mais uma vez, a corrupção do ser humano. Por isso que tem que ser combatido todo o mal. Veja, ele diz, 1:15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, que tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. De ver que há uma degeneração total do ser humano, dos pés à cabeça. O profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que a chaga do meu povo é incurável. As suas feridas começam nos pés e vai até a cabeça. Por isso que Isaías 53 foi escrito dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades e sarou as nossas feridas, porque ninguém pode ser curado do pecado a não ser pelo sangue de Jesus. A imagem de Deus, ela foi arruinada na vida do ser humano, mas não foi perdida. O ser humano é como um carro novo que foi batido, mas que foi preservada nele a imagem de Deus. O livro do Gênesis, capítulo 9, após o dilúvio, Deus, ele pronuncia a lei de Talião, que o homem que derramar o sangue de outro homem será derramado o seu sangue. Porque quando ele atenta contra o homem, ele está atentando contra a imagem de Deus. Veja, 9:6 de Gênesis. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu próprio sangue. Deus fez o homem segundo a sua imagem. Logo, a imagem de Deus permanece no homem. Capítulo 5 do Gênesis, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus o criou. O homem, à semelhança de Deus, o fez. Veja que Deus, ele mantém essa imagem dele. É por isso que o homem, ele tem todos os atributos que Deus tem.
O homem é um ser pensante, racional, criador. O homem tem sentimentos, assim como Deus. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz assim: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor, o Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Veja que o homem, ele foi preservado nele essa imagem, semelhança de Deus. Outra coisa que está no homem, o livre-arbítrio. Há quem negue a existência do livre-arbítrio, e aí cria-se uma ideia de que, para não aceitar o livre-arbítrio, criou a ideia de livre agência, porque o livre-arbítrio não pode ajudar na salvação. E nós não ensinamos isso, que o livre-arbítrio pode ajudar na salvação. Agora, tudo que está no homem, que for a imagem de Deus, vai responder ao chamado de Deus. Então, o livre-arbítrio ele não tem um destaque especial na vida do ser humano. Ele é apenas um dos elementos que compõem a imagem de Deus no homem. A própria capacidade de razão e de tomar decisões. Mas, como o ser humano foi corrompido, e isso alguns chamam até de pecados noéticos não de Noé, mas da palavra grega nous, que é mente, os pecados da mente. A mente foi corrompida, ele precisa ser ativado pela ação de Deus. Por isso que a pregação, ela tem a influência do Espírito Santo para convencer, porque a razão humana não tem condição de tomar essa decisão. Então, o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo capacita. Por isso que se fala de graça preveniente ou graça antecedente, que isso já é definido desde Santo Agostinho. E dentro da doutrina reformada, esse conceito ele distingue do conceito arminiano, que para o arminiano, a graça preveniente capacita o homem a responder, a dizer sim ou não. Para a doutrina reformada clássica, não, essa graça antecedente faz todo o serviço de regeneração. Não tem essa opção de dizer sim ou não. Mas o livre-arbítrio ele está no ser humano. Josué 24:15, Josué disse, olha, escolham hoje a quem vocês devem servir. Se os deuses que serviram os pais de vocês ou ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É bem verdade que Josué está falando ao povo de Deus que já experimentou o milagre da salvação, da libertação do Egito, já experimentou os milagres durante a travessia do deserto nos 40 anos e agora chegaram no país. Então, ele está falando para um povo que já tem experiência com Deus. Ou seja, que já foram iluminados. Em João 7,17, Jesus diz assim, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, ele veio fazer a vontade do Pai. Veja só. Essa vontade, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Por que Jesus está dizendo isso aos homens? Porque ele, o próprio Cristo, está falando aos homens. E ele diz que a minha palavra é espírito e vida. As palavras que ele fala é espírito e vida, ou seja, é evangelho vivo dado aos homens. Então, ninguém poderá se apresentar indesculpável diante de Deus após a revelação do evangelho. E isso é tão precioso porque, veja que é preciso Cristo falar para que os homens possam responder, porque essa palavra ela é capacitadora, ela gera fé no coração humano. Na segunda carta de Pedro,
Pedro anuncia que os homens, eles deliberadamente se negam a crer em Deus. Olha, capítulo 3, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu das águas, através da água, pela palavra de Deus. Os homens negam isso, que sempre houve, e que ela recebeu essa origem que saiu das águas, provavelmente do dilúvio. E ainda podemos ver Apocalipse 22 e 17, como o Senhor diz. Veja só, 22, 17, é muito interessante isso aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Mas esse quem quiser precisa primeiro ouvir. Por isso que ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Então, a sede só é gerada quando é pregada a palavra, que o Espírito convence. A graça capacita o ser humano para que ele possa sentir essa sede. Jesus gerou na mulher samaritana uma sede que ela não tinha da água da vida. Ela começou confundindo que era água natural. Quando ela entendeu, ela disse, dá-me logo dessa água, para que eu não venha mais aqui bebê-la. Não precise mais, Jesus vai chamar teu marido. Ela já começou confessando seus pecados. Eu não tenho marido. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 em diante, a quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aí diz, como invocarão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aliás, como crerão aqueles que não ouviram? Ele precisa ouvir o evangelho para poder crer, e depois de crer, invocar, e depois de invocar, ser salvo. Eu vou ler aqui, Romanos 10, 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Só pode invocar quando crer. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, veja que o evangelho foi pregado, mas nem todos obedeceram. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, a fé foi gerada pela palavra, eles ouviram, foi dada a capacidade de crer, mas eles se negaram. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Por que Israel não aceitou o Messias? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, os gentios. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel foi rebelde à voz do Senhor, o chamado do Senhor se tornou contradizente. Então, aqueles que creram entraram na salvação, Paulo diz. São os 7.000 que Deus tem preservado. Mas os que não creram caíram, tropeçaram na pedra da destruição. Então, a gente vê que o livre-arbítrio, ele
ele é ativado para decidir para a salvação com a ação do Espírito Santo, com a ação da graça de Deus. O próprio Evangelho de João diz assim, capítulo 1, João, capítulo 1, versículos 11. Veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, se tornaram incrédulos e não ouviram a palavra. Mas todos quanto receberam, que são os que creram, né? Os que invocam o Senhor será salvo, mas só invoca quando crê, só crê quando a palavra é pregada. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eles receberam o poder para se tornarem filhos de Deus. Não dependeu das escolhas dele, mas da ação divina. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, que prevaleceu foi a vontade de Deus. A gente vê que o livre-arbítrio do ser humano está reagindo à ação de Deus. Ou seja, é alguém que está, o coração está lá quase parado, aí alguém agita, lhe dá o tratamento de choque, ele volta a reagir a partir do socorrista, que é Deus. A heresia que nega o advento do pecado. A heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo. O pelagianismo, que já vem do nome de Pelágio, um monge britânico, ele se mudou para Roma e ele tinha uma proposta de restaurar a moral na igreja. Havia muitos pecados para todos os lados e ele decidiu criar uma vida ascética como monge e denunciar o pecado. Acredita-se que Pelágio não tinha intenção de se tornar um herege com a sua doutrina. Ele nem pensou que estava fazendo errado. Quando foi denunciado o seu pecado, ele foi se retratar. Mas um de seus discípulos já tinha espalhado a sua doutrina, que foi Celestio, e aí não teve mais como voltar atrás. O seu principal oponente foi Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, que organizou a maioria das doutrinas, e quem melhor organizou a doutrina do pecado universal, da queda, né, Agostinho. E Agostinho que fez essa resistência, que era o grande teólogo da igreja na época, e fez toda a oposição a Pelágio. Mas qual o conteúdo doutrinário de Pelágio? Ele, que veio com essa ideia de um reformador moral, ele dizia, veja aqui, aqui a doutrina de Pelágio. Ele dizia que o ser humano não nasce em pecado, já negou a origem do pecado. Segundo, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, negou outra verdade bíblica. Terceiro, não existe pecado original. E agora? Quarto, não existe a corrupção geral do gênero humano. Ele simplesmente criou uma caixa de heresias. Ele bateu de frente com as escrituras, com a sua proposta, com o seu entendimento, e isso vai levar a sua doutrina até o concílio de Éfeso em 431, que é aquele concílio que foi condenado o Nestório, né? O mesmo concílio de Éfeso 431, que é o concílio que defende a Theotokos. E essa doutrina ela se espalhou e foi ganhando espaço, mas não prevaleceu na igreja, porque Agostinho vai escrever diversas obras, que vai surgir o grupo, depois dos seguidores de Pelágios,
depois de Celestes, que vai gerar muitos discípulos, os semi-pelagianos, que eles vão minimizar num lado, mas vai permanecer com essa doutrina maléfica, que vai de encontro às Escrituras. E eles serão condenados por isso. E vai vir outro concílio depois de Éfeso, por conta dos semi-pelagianos. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, que ele era herege com essa doutrina, mas com Celeste, o jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, porque não sobreviveu nada dos escritos dele, a não ser o que se dizia que ele tinha falado. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto, que é o texto que está aí: o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original. A resposta bíblica para isso: pecado original é aquele que veio da queda de Adão, conforme é registrado nas Escrituras. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Nós podemos ver em Romanos 5, 12 em diante. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, Romanos 5, 14, está escrito. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. O salário do pecado é a morte. Não há um homem sequer que não morra. Deus disse: no dia que dela comer, certamente morrerás. Ele disse a Adão, e toda a humanidade se tornou mortal a partir disso aí. E o único que pode oferecer vida é Cristo Jesus, que é o oposto disso aí. É a antítese desse Adão, é Cristo, que é a vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Por isso que a Escritura ela é muito clara ao defender a doutrina da cristologia. E isso fica claro que todos se tornaram pecadores. A resposta da Bíblia, do começo ao fim, é muito clara acerca disso, combatendo a heresia pelagiana. A morte de Jesus é em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão, o livro do Islã, nega a crucificação e a morte de Jesus. Defende que Deus o levou para o céu. Olha, na Sura 4, capítulo 4, versículos 157 e 58, diz que Jesus foi elevado aos céus. Os muçulmanos dizem na sua Hadith, que são os ditos do profeta Maomé, que Jesus foi elevado aos céus, Deus providenciou alguém para morrer no lugar dele, Deus enganou o povo, né? Colocando um homem para morrer no lugar de Jesus, e levou Jesus vivo para o céu em corpo e alma. Mas o mesmo livro diz que ele retornará, porque o Alcorão diz que ele voltará para morrer. Ele vai voltar para combater o falso Messias, que será um homem de um olho só, cheio de maldades, e vai passar 40 dias vivo e vai morrer para Deus ressuscitá-lo outra vez. Jesus ainda vai morrer para a tradição islâmica. Ou seja, se Jesus não morreu, se Jesus não foi à cruz, se ele não morreu e não ressuscitou, então a história da Bíblia, da redenção do pecado, que Cristo pagou a culpa, foi invalidada. Não existe pecado universal, nem existe pecado herdado de Adão nesse sentido, e nem houve a paga desses pecados de Cristo Jesus. Logo, a doutrina do Alcorão, ela compromete a doutrina das Escrituras, porque ela tenta aniquilar o escândalo da cruz, a rejeição à cruz de Cristo. Os judeus já se escandalizavam com a história da cruz. Para os gregos era loucura, mas sempre foi assim, a notícia da cruz. Mas é nela que está a nossa vitória. É lá que Cristo expia os nossos pecados.
É lá que Cristo faz o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário. É lá. O pensamento pelagianista em nossos dias. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O pensamento pelagianista. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, ou seja, que defendem a reencarnação. Quer dizer, a pessoa paga os seus pecados ao reencarnar, voltar à vida em outro corpo, em outra vida. E ali ele vai aprimorando a sua vida através da reencarnação. Quer dizer, aquela doutrina que o pecado foi estabelecido, está no mundo, e que a morte de Cristo cancela esses pecados, de uma vez por todas, ela é negada, porque a reencarnação ele volta para pagar os pecados. Então não precisou Cristo morrer. E o movimento religioso denominado de ciência cristã, que foi fundado por Mary Baker Eddy, que ela viveu um momento de sofrimento de doenças e diz ter encontrado a cura lendo a Bíblia com uma interpretação transcendental das Escrituras. E essa experiência de cura que ela teve, ela transformou numa nova doutrina, que o pecado na realidade não existe. É uma ilusão que o ser humano precisa ser curado. Veja só, nega a existência do pecado. De igual modo, o mormonismo diz que a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Veja o que diz o mormonismo no seu livro Princípios do Evangelho, a edição de 2009, página 29, capítulo 6. Ele diz assim, nesse texto que está aqui, eu vou mostrar para você agora, deixa eu ampliar um pouco para que a gente leia com mais facilidade. Algumas pessoas acreditam que Adão e Eva cometeram um sério pecado quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, as escrituras dos últimos dias, que é a escritura mórmon, nos ajudam a entender que a queda foi um passo necessário no plano da vida e uma grande bênção para todos nós. Ou seja, o pecado foi uma grande bênção. Veja que concepção, o pecado ter sido uma grande bênção quando a Bíblia diz maldita é a terra. Somos abençoados com um corpo físico, com o direito de escolher o bem e o mal, e com a oportunidade de ganhar a vida eterna. Por conta de quê? Do pecado. Meu Deus, nenhum desses privilégios poderia ser nosso se Adão e Eva houvessem permanecido no jardim. Quer dizer, foi necessário Adão e Eva sair para que você recebesse as bênçãos. Imagina só que concepção, que doutrina estranha está sendo difundida pelo mormonismo. É por isso que essas doutrinas são perigosas. São ervas daninhas. Veja só, devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica. Veja, o livro dos últimos dias, né? É antibíblico, como também apresentar o evangelho que conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Sabe onde é que mora o perigo? No analfabetismo bíblico. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto e, por isso, nem examinam seus fundamentos. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, que está citado aí,
examinai tudo e retende o que é bom. Em 1 de João 4:1 diz para examinar os espíritos. E em Mateus 22:29 diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é necessário conhecer e conhecer bem a sua própria doutrina. A nossa conclusão é que vimos que a deidade, perdão, eu não copiei e colei o texto de conclusão aí, percebi agora. Aí está aqui presente um texto da última aula que tivemos, olha só. Então vamos ler aqui para você a nossa conclusão, tá certo? Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E que Deus nos abençoe. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.